Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 2. E se você quiser, ao achar, ficar em pé um pouquinho, depois você vai levar um tempo sentado. João, capítulo 2, versos de 1 a 11. Amém? João, capítulo 2, versos de 1 a 11. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água, feito vinho, sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. E Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Pode sentar, queridos. Eu coloquei como título nessa palavra aqui, e eu gostaria que você falasse para a pessoa do lado: não haverá vergonha. Não haverá vergonha. Você sabe por que não haverá vergonha, queridos? Você sabe por que você que está me acompanhando aí na rede social, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito? Eu quero te dizer mais uma vez nessa noite: não haverá vergonha, porque o Senhor Jesus está presente. Amém? Não haverá vergonha, porque Jesus está presente. E agora, nós estamos falando de um casamento. E quando eu me refiro a um casamento, a festa de um casamento, eu me refiro também à família. A esposa, os filhos e filhas. E nós estamos falando agora também de uma condição de, talvez, de calamidade. Por que de calamidade? E agora eu vou dar uma pincelada com você na cultura judaica. A cultura judaica, ela previa o casamento desde o nascimento da criança, da menina, do moço. As famílias, elas já se conversavam e ali surgia um acordo. Ali surgia um acordo de quando aquela criança, aquele moço, aquele menino alcançasse uma idade maior, aquele casamento já estava comprometido. Aquele casamento já estava no acordo nupcial entre as famílias. Mas estamos falando aqui de uma festa. E essa festa aqui,
Segundo a cultura judaica, o tempo mínimo seria de 1 semana. O casamento na cultura judaica é diferente do nosso casamento, né? O nosso casamento levaria aí algumas horas, de 3 ou 4 ou 5 horas. Foi isso, Romulo? Seu casamento durou mais do que isso? Talvez, né? Mas não 5 dias, mas não 1 semana. Mas era a cultura da época. Era a cultura judaica. E quando nós chegamos numa festa, queridos, quando eu, ou talvez você, quando você chega numa festa, nós temos algumas atitudes, alguns comportamentos, né? Primeiro, talvez você faça isso, né? Primeiro você vai e marca um lugar. Né? Tá chegando gente, tem um lugar ali, junta a mesa, né? Coloca uma bolsa, coloca um celular, aí você levanta depois e vai cumprimentar um amigo, cumprimentar um parente, mas seu lugar já está reservado ali, né, Felipe? E depois que você senta na festa, você agora começa a fazer os comentários. A noiva está bonita, o noivo está bonito, o noivo está elegante, né, Everton? É assim que a gente fala? Olha essa ornamentação, gente. Olha que espetáculo. Por quê, queridos, de tudo isso? Porque é um dia especial. É um dia especial. É um dia que nós almejamos e que nós esperamos por muito tempo. Então não pode ter falha. Então não pode ter surpresas. Não pode ter obstáculos. Não é isso? E talvez as meninas, as mulheres falam assim: você viu a roupa dela? Talvez os meninos falam assim: você viu a roupa dele? Aquele sapato não tem nada a ver com aquela roupa, com aquela calça. E enquanto isso, vai surgindo nos comentários, e nós estamos de olho em quem, queridos? Cadê esse garçom que não aparece? Cadê o garçom que não apareceu até agora? Até agora não serviu nada. Talvez você se comporte assim, né? Porque agora você já falou com todo mundo, você já olhou a roupa de todo mundo, você já fez um comentário da festa, e agora você quer fazer o que agora, irmão? Hã? Comer e beber. O pastor Everton confirmou ali. Agora todos nós, depois de viu tudo, observou tudo, comentou tudo, agora nós queremos comer e beber. E não é só isso. Nós queremos comer e beber bem. Nós queremos agora ser bem servidos, Tete. Porque agora eu comprei um paletó importado na Zona Franca de Manaus. E eu preciso fazer jus a esse financiamento desse paletó. E eu quero comer e beber bem. Às vezes nós nos comportamos assim, diante de uma festa, diante de uma celebridade. Não é assim? Mas a cultura judaica aqui, ela fala que depois do noivado, o moço, o jovem, o noivo, ele precisa agora começar a construir a sua casa. E tem um velho ditado, né? Quem casa, quer casa. Desde a época do judaísmo já tinha esse ditado, né, Felipe? Quem casa, quer casa. E a data do casamento só poderia ser marcada depois que a casa estivesse pronta, irmão. Sabe por quê? Porque essa festa aqui seria na casa do noivo, na casa que ele havia construído.
Para receber quem? Para receber os convidados, para receber os amigos, para receber os parentes. E segundo a história, essa época aqui, e talvez hoje, vinha pessoas de diversos lugares, diversas localidades, talvez diversas aldeias, vamos falar assim. E existia aqui as 6 talhas para a purificação. Quando os convidados chegavam, e nessa época aqui, queridos, não tinha Uber, tá? Não tinha táxi, não tinha fretado, não tinha uma van. Os convidados vinham andando de longe. E quando chegavam na casa do noivo, e quando chegavam na festa, eles precisavam agora fazer a sua purificação. Lavar seus pés, lavar suas mãos e lavar os utensílios que eles iam usar para se alimentar. Era a tradição, era o momento. Mas nessa festa aqui, nesse casamento aqui, tem algumas particularidades que eu preciso comentar com você. E nessa época a cultura judaica, o vinho significava alegria. O vinho, na cultura judaica, significava a alegria. E nesse momento aqui, os familiares chegam, a noiva chega, os noivos agora, eles começam a celebrar esse momento tão único, tão particular, tão pessoal. E é tão bom, né? Você receber na sua casa pessoas que você gosta, pessoas que você admira, pessoas que te conhecem. Mas aqui nós nos deparamos com uma condição. E o texto diz que é o terceiro dia, e esse terceiro dia aqui é a terça-feira. No terceiro dia estava ali a mãe de Jesus, Maria. Era uma das convidadas. E tudo remete aqui, irmãos, que essa festa aqui era uma festa nobre, era uma festa de rico. Porque nessa festa aqui tinha garçons e tinha o maître. Qual é o papel do maître? Qual é o papel do maître que talvez você encontre hoje em alguns restaurantes, né? Ele te recebe na porta, ele te leva à mesa, ele ajeita a sua cadeira, ele pergunta assim: posso colocar alguém sentado com você aqui? E ele depois libera o garçom para poder te servir. Então não era, segundo a história, não era uma festa, desculpa o termo, não era uma festa de pobre. Era uma festa de pessoas bem-sucedidas. E segundo a história, o número de convidados aqui era em torno de 700 pessoas. Ou seja, 700 pessoas dentro de uma casa, dentro de uma sala de casamento. Imagine o tamanho dessa casa, né, Cadu? Não era qualquer casinha não, queridos. E por um dado momento aqui, Maria agora, ela percebe a ausência e a falta do vinho.
E aqui nós deparamos com a alegria do seu casamento, a alegria do seu relacionamento, o seu convívio com a sua família, o seu convívio com seus filhos está chegando ao fim. O de mais precioso naquela festa agora está chegando ao fim. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o seu coração. E talvez alguma coisa aí, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, está chegando ao fim. Está prestes a terminar, está prestes a acabar. A alegria, o prazer, a satisfação está por um triz. E agora, Maria, sem perder tempo, e eu quero liberar essa palavra para você nessa noite. Não perca mais tempo, querido. Vá até Jesus. E apresente para Ele a sua dor, apresente para Ele a sua causa, apresente para Ele a sua necessidade, porque Ele está presente. Ele se faz presente. Por isso que nós falamos aqui, não haverá vergonha. Porque Jesus está presente. Está com os braços abertos para ouvir e te receber. Jesus está presente. E agora Maria, percebendo essa condição, porque às vezes nós tentamos, queridos, os nossos próprios recursos. Às vezes nós tentamos os nossos próprios meios. Mas Jesus está esperando você chamar por Ele, clamar por Ele. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela tentou de todos os recursos. Foi em vários médicos, vários especialistas, gastou o que tinha e gastou também o que não tinha. Mas Jesus estava presente. E o que eu quero liberar para você nessa noite também é que o fato de Jesus estar presente não significa que as circunstâncias não vão vir. O fato de Jesus estar presente não significa que a dor não virá. O fato de Jesus estar presente não significa que seus problemas acabaram. E se alguém está te dizendo isso, eu tenho que te falar que é uma inverdade. Porque a palavra diz que no mundo teremos aflições, queridos. O fato de Jesus estar presente não nos livra do desemprego, da dor, da enfermidade, da doença. Mas aí a diferença é que com Jesus nós podemos continuar. Com Jesus nós podemos andar. E com Jesus a dor, a enfermidade, as circunstâncias não vai nos parar. Porque Ele continua sendo Deus. Você lembra do que Jesus disse para os discípulos? Passemos para o outro lado. Jesus não falou assim, ó, vai na frente,
pode ir indo, que daqui a pouco eu estou chegando lá. Não. Jesus falou assim: passemos. Jesus está dizendo aqui, Solange, vamos todos juntos. Vamos entrar nesse barco aí e vamos chegar do outro lado. E a presença de Jesus no barco não livrou os discípulos da tempestade. Mas a palavra diz que Jesus, Ele é o nosso socorro, bem presente, no dia da angústia. Talvez seu dia da angústia chegou. Talvez seu dia da angústia está sendo hoje. Ou talvez você está pensando assim: o que eu vou fazer amanhã? O que será de mim amanhã? Eu só posso dizer o que a Bíblia me afirma. Ele continua sendo o seu socorro, bem presente no dia da sua angústia. E agora aqui Maria fala assim: Senhor, Jesus, o vinho... Jesus, não tem vinho. Então, todo esse movimento aqui, toda essa festa aqui, todo esse casamento aqui, está prestes a se tornar uma vergonha. Um caos. E segundo a tradição, e segundo a cultura judaica, se faltar o vinho, se faltar a comida, queridos, o casamento poderia ter o seu contrato quebrado. Uma vergonha para a família e uma vergonha para outra família. O negócio era tão sério que o contrato ali, naquele momento, poderia ser rasgado. Porque a alegria tinha acabado. E você sabe por que Maria não perdeu tempo? E ela foi direto em Jesus? Você sabe por quê? Porque ela foi naquele que tudo poderia resolver. Porque para Deus não há impossível. Para Deus não existe nada que Ele não possa fazer por mim e por você. Você prestou atenção no que eu te falei nessa noite? Para Deus não há impossível. E se você perceber que o seu momento de alegria, o seu momento de satisfação, o seu prazer na sua casa, o seu prazer na sua família está encerrando, clame por Ele, chame por Ele. E com certeza Ele vai te surpreender. Amém? Jesus vai a Maria e Jesus fala para Maria: mulher, o que eu tenho contigo? Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Maria, ainda não é minha hora, mas eu sei a minha hora. Ainda não é meu tempo, mas eu sei o meu tempo. E o que vocês podem fazer, vocês têm que fazer. O que está na sua mão para fazer, querido, você tem que fazer. O que está na sua mão para conduzir, você tem que conduzir. O que você não pode fazer, aí sim o Senhor faz. Que é o sobrenatural. Que é o impossível. Ele faz o impossível acontecer na minha vida e na sua vida. Mas enquanto isso não acontece, você precisa agora encher as talhas de água. E sem questionamento. E sem questionamento. Porque se talvez fosse eu e você, nós falaríamos assim: ué Jesus, ué Maria, acabou o vinho. Nós não estamos precisando de água. Nós nos comportamos assim.
em algum momento. E Maria falou assim: faça tudo conforme ele ordenar, conforme ele pedir. E talvez eu e você ainda estamos questionando: Senhor, por que disso? Senhor, por que disso? Por que aquilo? Faça exatamente conforme o Senhor te ordenar. Sabe por quê? Porque Deus não nos deve satisfação. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é nosso governo, e Ele faz tudo conforme Ele quiser. Mas uma coisa eu posso te afirmar: Ele fará segundo a vontade dEle, no tempo dEle, e será melhor do que você imaginava, porque Ele continua sendo Deus. Amém? Ele continua sendo Deus. E agora começa a mobilização para encher as talhas de água. 6 talhas. E agora Jesus, ele entra em ação. Agora Jesus entra em ação. Sabe por quê, queridos? Porque nada da nossa vida acontece por acaso. Para tudo existe um propósito. E Jesus aqui, ele escolheu justamente o casamento para realizar o seu primeiro milagre. Você acha que isso é coincidência? Hein? Jesus agora começa o seu ministério. Jesus agora começa a ser reconhecido, e é justamente na data festiva, a data de casamento. Você já convidou Jesus para o seu casamento? Você já convidou Jesus para fazer parte aí da sua história? A Bíblia fala que um cordão de 3 dobras é mais difícil romper. Você já convidou Jesus para fazer parte do seu relacionamento, da sua casa, da sua família? Não perca tempo. Não perca mais tempo. Chame por Ele, clame por Ele, e Ele vai te surpreender. E agora, queridos, Jesus agora começa, neste momento, a mostrar para essa sociedade, para esse povo, quem Ele era. E ainda mais, começa a mostrar agora do que Ele era capaz de fazer, para me surpreender e para te surpreender. E Jesus manda agora, e agora os garçons, né, enchem de talhas as talhas de água, né, em obediência à ordem que foi liberada. E depois Jesus agora entra e pede para tirar uma amostra daquela água. E muitos viram, o texto diz aqui, né? E muitos viram que era água, mas o que eles não sabiam, o que eles não esperavam, que dessa talha, que dessa água sairia o de melhor. Ei, você acha que está bom? Você está satisfeito? Jesus tem ainda o de melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus sonhos, para os seus planos. Ele não esqueceu de você. Ele se faz presente.
E agora começa agora, queridos. Aí agora vem a surpresa. E agora vem a surpresa, sabe por quê? Essa água agora é transformada num vinho. Melhor do vinho que era servido anteriormente. Você sabe por que disso? Porque Jesus tem um sobrenatural para mim e para você. Não é qualquer coisinha, não. Não é qualquer coisinha que ele tem para mim e para você, não. É muito grande, é surpreendente. Se prepara. Se prepara para você receber o de melhor que Jesus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Se prepare. Porque às vezes nós nos perguntamos, né, Senhor, por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? E Jesus, conjecturando aqui, ele fala assim, porque eu tenho de melhor para você. O que eu tenho para você ainda está guardado. Mas eu vou te surpreender. Porque eu sou Deus. Eu tenho o poder de fazer o impossível acontecer. A sua tristeza foi embora? A sua alegria foi embora? Eu tenho poder transformador. Não vai ser qualquer coisinha não, irmão. Tá, irmã? Você que está me vendo aí pela rede social, anota aí. Não será qualquer coisinha não. Será o de melhor. Sabe para quê? Para confundir os sábios. É assim que Deus faz, São Leonardo. Ele faz para confundir os sábios. E talvez alguém está dizendo assim, ó, agora já era. Talvez alguém está dizendo, já era. Perdeu. Não tem mais jeito. Mas Jesus está presente. E quando Jesus está presente, queridos, se prepare, porque alguma coisa acontece. Se Ele está na sua casa, se Ele está na sua família, se Ele está nos seus sonhos, se Ele está nos seus planos, alguma coisa vai acontecer. E agora, o maître, o especialista, se confunde. Não é assim que acontece com as pessoas? Não foi assim que aconteceu comigo? Os especialistas se confundem. Porque existe o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o juiz do juiz, o advogado fiel. E agora a humanidade se confunde. E ainda pergunta, como pode isso ter acontecido? E você já tem a resposta. E a resposta é bem simples. Foi a mão de Deus. E a mão de Deus a gente não adianta buscar explicação. É só receber. Tá, queridos? Quando Deus põe a mão dele, quando a gente tira a nossa e Deus coloca a mão nele, é só você esperar e receber. E agora o especialista, talvez o médico, talvez o advogado, talvez o juiz, vai se confundir diante do seu milagre. Vai se confundir diante da sua conquista. Porque Jesus está presente. E agora o especialista faz assim, ó.
O noivo, noivo não, né? Agora já é o esposo, e já tinha casado. Esposo, vem aqui. Vem aqui. Prova esse vinho aqui, ó. Aproveitar para tomar. Prova esse vinho aqui. Ué, esse vinho aqui, ele está melhor do que você serviu lá no começo. Espera aí. Vocês querem um pouquinho desse vinho aqui? Ele está melhor do que foi servido lá no começo. Jesus faz isso para confundir os sábios. Por isso que ele disse para Jó: Jó, o seu fim será melhor do que o começo. Porque eu estou presente. Eu não te abandonei. Eu não te esqueci. Eu sou aquele que caminho lado a lado com você. Te tomo pela sua mão direita e te digo: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Está doendo, está difícil, é pesado, é cansativo, mas eu sou contigo. E agora aqui, irmãos, é manifestado agora aqui a graça, a compaixão, o amor, a misericórdia sobre esse casamento. E cadê a vergonha? A vergonha meteu o pé, porque Jesus está presente. Jesus se faz presente. Você pode ser até atingido, mas derrotado não. Você pode estar até angustiado, mas derrotado não. E a qualquer momento, queridos, e a qualquer momento, e a qualquer instante, o Senhor vai fazer a transformação, o milagre, o sobrenatural que você precisa. Se prepare para você receber o melhor de Deus que ainda está por vir. Não há nada que Ele não possa fazer e não há nada que Ele não possa transformar. E essa transformação será para você testemunhar das maravilhas que o Senhor fez e fará e continuar fazendo na sua vida. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é o meu governo. A minha vida, a minha casa, a minha família está nas mãos dele. E o inimigo pode até tentar, querido, tirar sua alegria. E ele vai tentar. É o papel dele: matar, roubar e destruir. E ele anda ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para tirar sua paz, para tirar sua alegria, para fazer você perder a cor e o sabor. Mas agora Jesus aqui, ele faz a transformação. E o meu apelo para você nessa noite é: qual a transformação que você precisa? Ele está presente. Essa dor aí, essa causa aí, essa tempestade aí,
Não existe nada que Ele não possa transformar. Não existe nada que Ele não possa mudar. Mas o segredo dessa palavra é você ter Jesus como convidado. Convidado especial. Não é qualquer convidado, é um convidado especial. E você vai falar assim: Jesus, olha aí minha situação. Jesus, olha aí minha causa. Jesus, olha aí minha dor. E Ele, que é poderoso para fazer infinitamente mais, vai dizer assim, ó: não tem nada aí que eu não possa fazer. Não tem nada aí que eu não possa resolver. E nesses últimos anos eu tenho dito isso. Chegou um caso de câncer, chegou um caso de condenação, porque o exame já deu que metástase. E a minha fala, queridos, é a mesma: não tem nada aí que Deus não possa resolver. Não tem situação que Ele não possa mudar. Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Se você crer, você verá a glória de Deus. E as pessoas vão perguntar assim, ó: como foi possível isso aí? O que aconteceu? Hein, Tete? Você estava chorando ontem, você estava desanimado ontem, o que aconteceu? Eu recebi o poder transformador do Senhor. A tristeza vai embora e a alegria é renovada. Deus tem, querido, vinho novo para você. Deus tem nessa noite vinho novo para você. E Deus quer derramar desse vinho novo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua necessidade. Mas Deus quer derramar vinho novo em odres novas. Essa mentalidade sua aí tem que mudar. Esse pensamento seu tem que mudar. E você tem que passar a acreditar que Deus continua sendo Deus. E não há nada que Ele não possa resolver. Amém? E eu gostaria neste momento de orar por você. Eu gostaria nesse momento de orar por você que já está sem esperança, que não consegue mais enxergar a oportunidade. Eu queria orar por você que a porta fechou, que o emprego saiu, que a dor tem tomado conta da sua vida. Eu gostaria de orar por você, porque Deus tem poder transformador sobre a sua causa. E durante esse louvor, se você quiser se sentir confortável de vir aqui na frente, o Senhor falou com Maria, ó: não é chegada a minha hora. A partir do momento que Ele se posicionar, que Ele levantar, que Ele chamar por mim, clamar pelo meu nome, aí eu entro com a providência. Eu gostaria de orar por você nessa noite, que está aqui, mas a sua cabeça está distante, pensando: Senhor, como que eu vou resolver isso amanhã? O que será de mim amanhã? O que será de mim daqui a pouco? E eu vou te responder: Jesus está presente. Jesus está presente. E não há causa impossível para Ele. E não importa as circunstâncias, não importa a sua dor, Ele é suficiente para mudar o seu resultado. Em nome de Jesus. Convide Jesus, entrega para Ele. Querido, tira esse problema da sua mão. Tira esse problema da sua mão, passa para Ele. Entrega para Ele, fala com Ele, e Ele vai resolver.
Como Ele vai fazer, eu não posso dizer, não sei te dizer, mas eu sei que Ele vai resolver. E a sua causa não está perdida, no nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor com esse cântico. E depois, se você quiser, nós vamos orar. Porque existe uma dor melhor do que você possa imaginar. Aleluia.